Rapaziada, dois nomes estão ganhando força, né, dentro dos bastidores do Flamengo. E na minha opinião, esses dois jogadores, na moral mesmo, pra mim, esses dois jogadores são muito melhores do que o Caio Jorge do Cruzeiro, por exemplo. E quem, né, acabou de trazer essa notícia foi aqui o Beckler, se liga só. E se eu fosse o Flamengo, eu iria atrás ou de Richarlison ou de Gabriel Jesus. Eu já vi declarações do Arteta dizendo que não libera o Gabriel Jesus, que ele vai ser importante. O Gabriel Jesus, depois de 363 dias, voltou a marcar. O Gyökeres ainda não emplacou no Arsenal, mas é um jogador instável fisicamente, com um contrato também que se encerra daqui a pouco, e 30 milhões de euros é quase o que o Arsenal investiu nele muitos anos atrás. Então, se o Flamengo fosse com um apetite desse, buscar o Gabriel Jesus, que ficando mais perto do Brasil, aqui 6 meses, Copa do Mundo, o Brasil não tem um grande 9, quem sabe sim, por que não? E depois fazer carreira no futebol brasileiro, coisa que o Gabriel Jesus também quase não fez, né, porque saiu muito cedo do Palmeiras para o Manchester City, eu acho que poderia ser uma boa. Ou buscar de novo o Richarlison, que também saiu muito cedo do Brasil, que é um 9 que vive de momentinhos na Europa, se a gente for ver assim, ele tem algumas boas semanas no Tottenham e depois volta, o Tottenham também não é um time que briga tanto. Se eu fosse o Flamengo, eu iria em um desses dois, tá? Se não desse certo com o Caio Jorge. Acho que também seria um bom atacante, o Richarlison, mais características parecidas com a do Pedro, Gabriel Jesus um pouco diferente, até pode jogar um pouco mais de lado de campo. Eu acho que também seria um bom investimento para o Flamengo fazer. Na minha visão, na minha humilde visão, na minha humilde opinião, é papo aí deles entregarem de 20 a 30 gols por temporada, fácil aqui jogando o Brasileirão, Libertadores, sei lá. Pô, olha o Jorginho, olha o Alexandro, o Danilo, o próprio Felipe Luiz, que quando chegaram aqui, chegaram com um rótulo, né, de entre aspas velho. Todos os haters do Flamengo falaram, eles não vão dar certo porque tão velho, pipipi, popopó. Teve até flamenguista mesmo que criticavam a contratação desses jogadores por estarem velho, entre aspas, né? E quando chegaram aqui fizeram o quê? Simplesmente deitaram no Brasileirão. Então, pra mim, vale muito a pena tentar um dos dois, né? Tanto o Gabriel Jesus ou o Richarlison, para tentarem meio que ali ser, entre aspas, um reserva imediato do Pedro. E na sua visão aí, quem você contrataria para o Mengão? Gabriel Jesus ou o Pombo? Comenta aí sua opinião, beleza? E outro assunto que tá dando o que falar é simplesmente essa entrevista aqui do Craque Neto, simplesmente se rendendo ao malvadão de 2026. Simplesmente, a palavra que define o Neto nessa entrevista é se cagando de medo para o malvadão. Se liga só. Quando um time como o Flamengo, que é um dos maiores clubes do mundo, temporada 2025, 75 jogos, 47 vitórias, falou, opa, eu preciso dar um choque, meu irmão. Deixou de herança. O Bap, esse cara é um monstro, esse Bap. E ele defende o Flamengo. Esse cara é o melhor presidente, ou vai ser um dos melhores presidentes da história do Flamengo. Em 10 anos, ele se reestruturou, virou um gigante. Tem 4 títulos. E ainda você tem 1 bilhão de receita para trazer outros jogadores. E o Flamengo erra pouco quando vai no mercado. O Calil, presidente, que foi do Atlético, um dos maiores Alexandre Calil. Alexandre Calil, que é o cara que o filho dele te adora. Ele que me levou pro Galo. Eu sei disso, Veloso, que eu te falei aquele dia que o filho dele estava no avião, ele falou que você é o maior ídolo dele lá do Atlético Mineiro. Ele disse, o Calil, se o Flamengo se estruturar, esquece, não tem pra ninguém. Quando um time como o Flamengo, que é um gigante, que é um dos maiores clubes do mundo, às vezes eu tiro sarro, que faz parte da vida, quem gosta, gosta, quem não gosta, eu quero que se exploda, entendeu? Tá tudo certo, né? Só que é um time que não tem estádio para 40 mil pessoas. Não tem um estádio. Não é muito louco isso? Um time que ficou durante quase 50 anos com Lubrax e Petrobras do governo. Um time que joga no Maracanã, que não é dele. Você pega um time como o Flamengo, temporada 2025, 75 jogos, 47 vitórias, 17 empates só, 11 derrotas, sendo que não perdeu. Se eu não tiver enganado, eu acho que não perdeu no Maracanã. Brasileiro não. No Brasileiro não. 135 gols marcados, 46 sofridos só, 4 títulos. Porque isso aqui foi o que o Eduardo Bandeira falou, opa, eu preciso dar um choque, meu irmão. Deixou de herança. Né? E aí o Eduardo Bandeira deixou de herança isso aqui. Assim, não é querendo ser soberbo nem nada do tipo, mas pra mim esse ano de 2026, o Flamengo, na moral mesmo, vem muito mais forte do que a temporada passada. E nem digo que o Flamengo vai vir muito mais forte pra 2026, eu nem digo pelos reforços, né, que já chegaram no Flamengo, ou pelos reforços, né, que o Flamengo ainda tem
para contratar, mas sim, eu digo que o Flamengo vem forte nessa temporada de 2026 pelo fato de que o Flamengo, pela primeira vez, rapaziada, depois de muito e muito tempo, conseguiu manter o mesmo técnico em 2 temporadas seguidas. Porque, querendo ou não, tirando o Jorge Jesus, né, de 2019 para cá, o Felipe Luiz é muito superior ao Tite, é muito superior ao Dorival Júnior, 1 bilhão de vezes melhor do que aquele técnico, até esqueci o nome do Praga, falou da sogra lá, sei lá, aquele técnico corintiano. Mas lembrando, essa é a minha opinião, deixa a sua opinião aí embaixo, beleza? E outro assunto, né, que tá dando o que falar, é simplesmente aqui o Matheus Gonçalves, olha isso, rapaziada, simplesmente doutrinando o time do CR7 lá na Arábia Saudita, se liga só, olha isso. Isso é o Matheus Motel Gonçalves, como era conhecido por aqui. Olha isso. Doutrinou. Tchau, Brozovic. Tchau, Coman. Cara torta. Que é isso, meu jovem? Que é isso? Humildade, humildade com o time do Papai Cris. O moleque tá mostrando futebol. E simplesmente, aqui tem o vídeo dele, né? Simplesmente o Motel Gonçalves saiu aplaudido, olha isso. O Matheus pode ter cansado, né? Fez uma partidaça ao brasileiro. Eu não sei se for por opção, eu não tiraria o Matheus. Eu acho que eu tiraria também o Feras Alburacan. O Saleh Al-Chamati, ele é um jogador de lado de campo. Na última temporada ele jogava no Al-Ahly até como um lateral direito em alguns momentos. Muito mais ofensivo, mas tem se destacado no Al-Ahly como um ponta, um jogador de beirada de campo. Aí vamos ver quem é que vai fazer essa função que o Matheus estava fazendo. Não acredito que seja o Saleh. Mas o Matheus fez uma baita partida, mais uma boa partida do brasileiro. Partindo para cima, ajudando na marcação também. Toda hora ele vinha aqui para ajudar no lado direito do Al-Nassr, né? Já teve vezes que ele desarmou o Ângelo e sofreu falta logo em seguida. Muito boa a partida do brasileiro, mais uma. Até hoje eu não consegui entender por que, né? O Felipe Luiz, junto com o próprio Flamengo, não tentaram dar mais chance pra esse moleque, tá ligado? Beleza, que muitas das vezes, né? Ele não é muito objetivo, como o Felipe Luiz pedia. Como a gente até pode ver aqui nesse lance, que muitas das vezes ele não é objetivo, né? Ele não vai pra cima, ele fica meio que driblando, beleza, ele faz muito isso. Mas, pô, qualquer moleque da idade dele, pelo menos a maioria, faz muita escabacice, né? Antes de chegar ao ponto máximo, né, da sua evolução. Então, pra mim, esses pontos fracos aí do Matheus Gonçalves, eu acho que se o Felipe Luiz e o próprio Flamengo mesmo, a diretoria, tentasse conversar com ele, eu acho que pra mim, ele entenderia super de boa, porque o cara, pô, é um moleque novo, então tem muito ainda pra evoluir. Mas lembrando, essa é a minha opinião. Deixa a opinião de vocês aí embaixo, se foi ou não foi um erro do Flamengo em mandar, né, o Matheus Gonçalves. Comenta a sua opinião aí embaixo, beleza? Não esqueça de deixar o like de vocês, se inscrever aqui no canal para vocês não estarem perdendo, né, mas nenhuma novidade sobre o Flamengo que a gente traz aqui basicamente todos os dias. Um forte abraço e vejo vocês aqui no próximo vídeo.